Olá, queridos irmãos. Eu desejo que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós nesta noite e vamos à leitura da palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2, nos diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, nosso Salvador Jesus, hoje, ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, é tão importante o tempo em que vivemos. E eu quero dizer que é muito solene esse tempo. Página 489 do Grande Conflito, diz assim: vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel. Exigia-se de todos que afligisse a alma pelo arrependimento do pecado, pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. Todos quantos desejem seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. Hoje, o momento em que vivemos é um momento muito solene. Vivemos no grande dia da expiação. E agora é o tempo de nós fazermos um exame, um arrependimento fiel e verdadeiro, confissão de pecado, porque os pecados que serão apagados são aqueles que foram enviados ao santuário, foram confessados. O espírito leviano e frívolo alimentado por tantos cristãos professos deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar suas más tendências, que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Ainda voltando na página 489, diz assim: a intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus capítulo 6, versículos 20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a ele se chegam pela fé. E nós vemos aqui que a intercessão de Cristo no santuário celestial, ela é tão interessante como foi a sua morte sobre a cruz do Calvário. E agora, a salvação do homem se efetua a preço infinito. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. E Cristo entrando no lugar santíssimo do santuário celestial, ele abriu o caminho.
para que nós possamos entrar também pela fé, onde Jesus é o nosso advogado e o nosso intercessor. Vamos meditar em algumas palavras aqui do grande conflito, mas na página 480, que nos diz assim: no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue, da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo e investigação, os únicos casos a serem considerados são os casos do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Nós estamos no tempo do juízo pela casa de Deus. Quando Jesus entrou no lugar santíssimo, em 1844, para começar o juízo investigativo, na página 124, 125, no primeiro mensagem escolhida, diz que ele começou o juízo pelos mortos. E quando completar o juízo pelos mortos, esse juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Continuando a leitura, diz assim: aproximamo-nos rapidamente do fim do nosso tempo de graça. É preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado. Terreno encantado é o encantado terreno de Satanás. Então, porque o juízo, nós estamos no final do nosso tempo de graça já. Então, é interessante agora estarmos alerta, porque o diabo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Daniel, capítulo 7, 9 e 10, aqui no grande conflito, página 479, diz assim: eu continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quando Jesus entrou para realizar a obra do juízo de investigação, ele começou o juízo pelos mortos e vai finalizar o juízo no caso dos vivos. Mas uma coisa eu quero dizer a meus queridos irmãos: é hora de estarmos alerta. É hora de estarmos procurando colocar nossa vida em harmonia com o grande padrão de justiça, a santa lei de Deus. Porque nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. Se a vida de alguma pessoa vai ser ceifada dentro em breve, já tratou o seu caso. Se não estiver em harmonia com Deus na hora da morte, já está decidido o destino de sua vida, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Então, é muito solene. E aqui na página 480 diz assim: os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, deve determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram seus livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o livro da vida,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Queridos irmãos, nestes livros, no infalível registro de Deus, estão registradas as boas e também as más ações. Então, nós devemos ter muito cuidado. Na página 481, pedacinho diz assim: há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias aí se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz na casa do meu Deus. Neemias 13:14. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. Todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Diz o salmista: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, 8. Há também um relatório dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Devemos ter o máximo cuidado. Tiago diz: o problema está na língua de cada um dos filhos dos homens. Se o homem tem domínio sobre a sua língua, é um perfeito varão. Continuando, diz: de toda palavra que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eclesiastes 12, 14. Mateus 12, 36 e 37. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, 5. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65, 6 e 7. Caros irmãos, não vai escapar nada do grande conflito. Na página 490 diz assim: quando ele entra no juízo dos vivos, ou seja, no juízo de cada um, no julgamento, ele não quer saber se existe mais ninguém na terra. É como se não houvesse nenhum ser humano na terra. É um escrutínio tão íntimo e tão penetrante, como se não tivesse ninguém mais. E estão nesse juízo milhares de milhares e milhões de anjos, assistindo esse juízo diante do tribunal de Cristo. Por isso, temos que tomar muito cuidado com as nossas ações. Vamos meditar mais na palavra de Deus, vamos ver o que diz aqui. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Que maravilha!
É hoje que nós devemos fazer essa escolha. A Escritura Sagrada diz assim, hoje ouvir a voz não é para endurecer, é para abrir o coração, para que o Espírito de Deus faça morada. O Senhor declara pelo profeta Isaías, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados, me não lembro. Isaías 43, 25. Diz Jesus, o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu confessarei seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa, senão palidamente, o interesse demonstrado nas cortes celestiais. Quando os nomes incertos nos livros da vida aparecerem perante o juiz de toda a terra, o intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoados as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como herdeiros do primeiro domínio. Miqueias, capítulo 4, versículo 8. Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem, mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito. Como se o homem nunca houvesse caído, pede para o seu povo não somente perdão e justificação, amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Apocalipse 3, 21, Jesus diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Mencionando algumas coisas mais ligadas à obra da expiação, nós sabemos que quando Jesus entrou para fazer esse trabalho do julgamento, do juízo e investigação, começou também o trabalho do terceiro anjo, começou também, junto a isto, o selamento dos 144 mil. 144 mil estão hoje diante do trono de Deus. Jesus está lá intercedendo. Não tem como dizer, não tem solução para o meu caso, porque ele é o nosso advogado e também o nosso intercessor. Primeira carta de João, capítulo 2, diz assim, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele está lá como nosso intercessor. Não nos devemos esquecer que isto vai acontecer, o juízo de investigação vai acontecer um pouquinho antes da vinda de Jesus em glória. Diz no Grande Conflito 485, a obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Irmãos, neste tribunal, do qual Daniel 7, 9 e 10 diz, tem milhares e milhões de anos. Devemos tomar cuidado, pedir a graça de Cristo, a misericórdia de Deus, que Ele nos cubra com o manto de sua justiça. A palavra de Deus, no parábola de Jesus,
que a justiça de Cristo, como um manto branco, diz que esta justiça ela foi fiada nos teares do céu e não tem nem um fiozinho de origem humana. E através da sua justiça, da sua graça, é que nós vamos parar de pé diante do tribunal de Cristo. Não tem outro meio. Diz assim, no culto típico, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel e saía e abençoava a congregação. Assim, em Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, Hebreus 9, 28, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava sobre a cabeça do bode emissário. Semelhantemente, Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. Levíticos 16, 22. De igual modo, Satanás levará a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. Estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos da destruição, que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá o seu cumprimento na expiação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar o mal. Irmãos, Deus não força a decisão nem a consciência. Deus deixa o homem livre para escolher. Hoje escolheis a quem sirvais. Vamos lembrar lá no profeta Elias, se o Senhor é Deus, serviu, se Baal, serviu. Então, hoje é a nossa vez fazer a nossa escolha. Escolher estar com Cristo. Escolher ser aprovado por Ele no juízo. Estar com a nossa vida em ordem. E eu, do meu coração, eu quero dizer, já finalizando, queridos irmãos, nós precisamos nos adaptar ao modelo de Deus, ao molde divino. Nosso mau caráter não vai para o céu. O mau caráter que existia lá, Deus mandou embora. Se nós quisermos ter uma vida santa no céu, temos que ter uma vida santa onde, irmãos? Aqui. Como o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós venhamos tomar uma posição de estar firmados na rocha eterna. E agora, finalizando com o último texto, diz assim na página 490. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Aqui está dizendo a obra final, porque o início dela foi 22 de outubro de 1844. Momentosos interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará o caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à demonstração do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. São Marcos 13, 33. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Apocalipse 3, 3. E na 491, finalizando, diz assim, vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Marcos 13, 35, 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar,
volve às atrações do mundo. Essas pessoas são grupo de virgens, despertaram no clamor da meia-noite, vigiaram por algum tempo, cansaram-se de vigiar e voltaram para as coisas do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado fosse na balança e achado em falta. Isso aqui, queridos irmãos, leva-nos lá no tempo de Babilônia, do reinado de Beltesazar, naquela grande festa, naquela orgia, uma mão aparece escrevendo naquela parede branca. Era o final do tempo de graça do reinado de Beltesazar. Querido Deus, possa ajudar a cada um de nós também, que nós venhamos em tempo oportuno tomar a nossa decisão, já que nós conhecemos o clamor da meia-noite. Foi aquilo que nos mostrou o final das 2.300 tardes e manhãs, nos levou a entender isso. Então, depois que entendemos o clamor da meia-noite, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mas aqui o texto está mostrando uma classe que, cansando de vigiar, voltaram-se às atrações do mundo. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos continuar a vigilância e venhamos cumprir aquele texto que o Senhor diz. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar ele vigiando. Esse é o meu desejo e oração. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam derramadas a todos os nossos queridos irmãos. Amém.